Prosseguindo em religiões comparadas, vamos agora para o ponto 3 do material didático, do politeísmo ao monoteísmo. Bom, eu já tenho falado com vocês um pouco, em tópicos anteriores, sobre o sistema original de crença da humanidade. Seria politeísta ou a humanidade seria monoteísta? Então aqui vamos falar em termos de história, o que a arqueologia possui, tá bom? E da Bíblia, o que a Bíblia fala, tá bom? Então, sem fazer juízo de valor, mas comparar é normal, tá bom? Comparar é normal dentro das religiões comparadas. O nome já diz, né? Religiões comparadas. Então, do politeísmo ao monoteísmo, é o item 6 do material didático. Os livros de história das religiões normalmente defendem que o politeísmo veio antes do monoteísmo. Atribuem o surgimento do monoteísmo a Abraão e a Zaratustra. Bom, nós vamos estudar esses personagens quando nós estudarmos judaísmo, né? Quando estudarmos as religiões hinduísta, persa, nós vamos estudar Zaratustra, Abraão, ok? Bom, mas eu coloquei aí um texto, né, uma citação que diz: já houve muitas tentativas de explicar como surgiram as religiões. Uma das explicações é que o homem logo começou a ver as coisas a seu redor como animadas. Ele acreditava que os animais, as plantas, os rios, as montanhas, o sol, a lua e as estrelas continham espíritos, os quais era fundamental apaziguar. O antropólogo Taylor, que morreu em 1917, batizou essa crença de animismo. Taylor foi influenciado pela teoria de Darwin sobre a evolução. Segundo ele, o desenvolvimento religioso caminhou paralelamente ao avanço geral da humanidade, tanto cultural como tecnológico, primeiro em direção ao politeísmo, crença em diversos deuses, e depois ao monoteísmo, crença em um só Deus, né? Pois bem, então aqui tem um exemplo, ok, né, de alguém que defende que, baseado no evolucionismo, os homens foram evoluindo dos macacos e uma em outra parte foram se desenvolvendo essas crenças, então, em diversos lugares, portanto, politeísta, né? E claro, diferente da Bíblia, né? Diferente da Bíblia que defende que existia um só Deus. Bom, eu tirei esse texto aí do livro das religiões. Depois eu vou colocar ele lá no grupo para vocês querendo. E ele tem lá na bibliografia também. Então, vocês podem ver lá na bibliografia. O comentário prossegue. Pela ordem descrita na Bíblia, acreditamos que o monoteísmo era a crença original dos homens. Após o dilúvio é que apareceram as descrições de adorações a outros deuses, no caso na Bíblia, tá bom? Porque na Bíblia, a Bíblia ela só fala que os antediluvianos se corromperam, mas a Bíblia não fala o tipo de corrupção, se eles serviram a outros deuses, né? Então, Gênesis capítulo 6, versículo 12, diz: e viu Deus a terra, e eis que toda a carne havia corrompido o seu caminho. Diz também que os homens tomaram mulheres de todas as que escolheram, ou seja, praticaram a poligamia, tá bom? E também fala de violência entre eles, valentes. E no Novo Testamento, Jesus Cristo diz que eles haviam desprezado a Deus, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Ou seja, estavam ligados às coisas naturais e já não davam mais importância a Deus, dizendo que nos últimos dias também seria assim. Então essa é a descrição bíblica. Mas o que a arqueologia encontrou? É interessante, né? A arqueologia ela encontrou esses povos antediluvianos. Vocês podem observar que a cronologia bíblica aponta o dilúvio como ocorrendo próximo do ano 2300 a.C. E a arqueologia encontrou, próximo do ano 2300, duas civilizações que sofreram uma interrupção abrupta.
né, o que é chamado de Antigo Egito, ou habitantes da terra de Quemete, e os sumérios, os habitantes da terra de Quemete lá no Nilo, os sumérios na Mesopotâmia. Então, os reis que a arqueologia encontra antes de 2300, eu interpreto como sendo reis antediluvianos. Entre eles, o mais famoso é o rei chamado Sargão I, né? Teria vivido antes do dilúvio. Okay? Então, hoje a arqueologia já encontrou esses povos e a arqueologia nos deu aí uma informação importante. Esses povos já eram politeístas, como eu falei no outro tópico para vocês. Esses povos já adoravam o casal que teria sido criado pelos deuses, eles diziam, eles chamavam esse casal de Inanna e Dumuzi. Então eles adoravam esse casal como divindades, adoravam os seres alados que protegiam a árvore da vida. A arqueologia encontrou entre os sumérios, eles chamavam esses seres de Anunnakis, né, que seriam os filhos de Deus, ou os que vieram do céu. Então eles adoravam esses seres que protegiam a árvore da vida. Uma história muito parecida com a história bíblica. Eles surgem próximo de 3.300 a.C., ou seja, cerca de 700 anos depois da criação de Adão. Então nós estamos vendo, vamos dizer, uma informação interessante graças à arqueologia, mostrando também que nós não desprezamos a ciência. A arqueologia, eu acredito mesmo que Deus, ele operou de uma maneira especial para que esses homens pudessem guardar aquela história até hoje. Tá bom? Então, como eu disse, o Antigo Testamento não falou da religião antes do dilúvio, mas pelo primeiro achado entre os homens que viviam na que eles chamavam de terra de Quemete, na região do Nilo, antes do dilúvio, o primeiro achado é a paleta de Narmer. Então nós já encontramos lá que ela tinha divindades, 3.200, 3.300 a.C. Então já tinha idolatria entre eles. Entre os sumérios foram encontrados, a primeira cidade encontrada é a cidade de Uruk. É interessante vocês verem isso. Você tem na internet, fica no atual Iraque. Dataram essa cidade de quando? 3.200, 3.300 a.C. Haviam divindades nesse templo de Uruk, nessa cidade, e no templo que eles tinham lá nessa cidade? Sim, já era uma religião politeísta. Então essa foi uma informação que a arqueologia ela nos deu. Certa vez eu conversando com um ateu, ele falou assim, tá vendo? Vocês têm que bater palma para a ciência. Eu falei assim, mas eu bato palmas para a ciência. Okay? Não tem nenhum problema de bater palma para a ciência, até porque a ciência me informa, como a arqueologia. Agora, depois de bater palma, o que nós fazemos é questionar. Essa civilização que surgiu 3.300 a.C., ela combina com o ensino cristão da Bíblia, do criacionismo, ou ela combina com o evolucionismo? Segundo o evolucionismo, essa civilização deveria ter surgido na África, porque os australopitecos, os homens anteriores, né, ou os macacos anteriores, como eles ensinam, viveriam na África. Mas a vida, a civilização surge aonde? Surge na Mesopotâmia. E, segundo a Bíblia, a vida surgiu aonde? Na Mesopotâmia. Segundo a Bíblia, o Éden ficava no norte da Mesopotâmia, onde nascia e onde nasce ainda o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, a localização da civilização bate com a Bíblia, ok? E não nasceu lá na, Uganda, os países da África, como eles dizem, ok?